luta chamada para restaurar. Vamos lá? Título da lição. Uma liderança chamada para restaurar. Texto principal. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé, num exército grande e extremo. Ezequiel 37:10. Amém. Resumo da lição. Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. A leitura bíblica que nós vamos ler se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso de número 14. Tá? Para não ficar aquele espasmo, né, de tempo, né, aquele lápis, aquela dúvida eu leio, não fazer leitura de forma responsiva, aquela que nós estamos habituados a fazer. Tá? Eu leio o verso, os irmãos o segundo e assim sucessivamente. Tá bom? Então, vamos lá. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós vivereis. Porém, vós, Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e esses ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E o eis que vieram Deus sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, ou sim, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vós farei sair a vossa sepultura, ó povo meu, e vós darei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glórias a Deus. Presbítero David, ora o seu. Amém. Pai, a Deus do céu, da terra, a mãe que te agradecer, por mais essa escola bíblica dominical, onde estamos aqui para aprender acerca da tua palavra. Abençoe os nossos pastores, que eu estou do lado, e verdadeiramente nesse instrumento que a nossa bênção para a nossa vida na manhã desse dia. Para que te bendiga a oração do nome santo de Jesus. Aí, agora os irmãos podem sentar e ficarem à vontade. Agora nós vamos falar um pouco dessa matéria que traz por título um chamado para restaurar. São vários os chamados, né, que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Eu prezo muito e acho muito bonito os irmãos que são usados pelo Senhor aí para o ministério do louvor. Acho muito interessante, legal mesmo. Tem as mensagens cantadas. Eu acho interessante também, tentei, não consegui, o máximo que eu consegui, quando dá a minha altura também, é tocar campainha, porque é fácil, né? Só apertar e elas fazem o barulho, porque instrumento nenhum também eu consegui tocar. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui, porque Deus nos deu
capacidade, o Senhor nos deu graça e assim nos ajudou hoje a exercermos o ministério, né, da palavra. Não somos aquele pregador, eu não me considero um pregador, mas na área de ensinar, obrigado. Mas na área de ensinar eu agradeço a Deus que ajuda, né? Tem trabalhado nas faculdades mentais, tem me ajudado na hora de buscar a orientação, a instrução, as informações para um dia como hoje. Não que no dia que meus colegas que me antecederam, eu também não leio sim, né? Porque é muito interessante, para depois não haja aquele conflito, né, de raciocínio, que nós devemos falar a mesma língua, devemos ter o mesmo entendimento a respeito da palavra de Deus, porque ela não pode divergir, a palavra de Deus não pode ter divergência, e são essas divergências que daqui a pouco nós vamos ver, o porquê, né, que as coisas acontecem, porque Deus permitiu os vários, o povo de Judá, principalmente Judá, ser levado constantemente em cativeiro. Quando isso acontece, nós vamos ver em determinada altura da lição que não é que Deus fez, Deus permitiu para a destruição. Nós temos visto nas Sagradas Escrituras que ele também nos aborda, assim como nossos dias atuais, que o pai corrige o filho que ama. O pai, né, que não corrige. Nós vamos ver aí as criancinhas, né, os pequenininhos aí, a Rebeca, o Moisés, o Josué, com certeza, é duro, é difícil, dói, mas de vez em quando tem que dar uma, né, ser mais enérgico. Aí meus amiguinhos aí já estão grandinhos, mas tem um amigo Nicolas, né, tem o Jonathan, tem o Natan, tem o Dylan, tem uns outros, mas de vez em quando, né, as vós, os pais, são mais enérgicos, né, no ponto da correção. Mas quando está tudo bem, né, vai tudo bem, tranquilo, a gente ri para lá, mas na hora da correção a coisa muda. Na hora da correção o coração aperta. Nós não podemos passar a mão sobre o erro de quem quer que seja. Porque a palavra de Deus que nós pregamos e devemos viver, ela diz que nós devemos falar a verdade uns com os outros. E nós vamos ver é o que incorre quando nós falamos a verdade àqueles que hoje não acreditam, não esperam ver, porque além dos fenômenos que acontecem, além do grandioso agir de Deus na vida do seu porta-voz, na vida do seu mensageiro, eles não estão nem aí, porque eles não estão preocupados ainda, né? Eles não estão preocupados ainda com as coisas que estão para acontecer, porque tudo que eles querem é viver da maneira em que eles aprenderam, porque é a maneira gostosa, é uma maneira sem limites, sem regras. Isso, depois nós aprendemos que isso que há caminhos que ao homem parece perfeito, né? Mas o final dele é caminho de morte. Nós não falamos diretamente da morte física, ainda que alguns caminhos sim incorrem na morte física. Mas primeiro nós vamos ver, como nós acabamos de ler, no capítulo 37, nesses vales de ossos secos, nessa metáfora, nessa comparação que o Senhor nos dá, ele fala como uma comparação. Não está falando que eles estavam mortos literalmente, ele falava de morte espiritual, porque o povo estava separado, o povo estava distante de Deus. E quando isso incorre, o que acontece? Primeiro vem a morte espiritual, aí depois sim ocorre na morte física. Aí vamos lá, vamos aí, se a gente acabar falando, depois fica redundando, né? Voltando ao que a gente tem que falar. O comentarista começa a introdução dizendo assim, que nessa lição nós estudaremos a respeito da liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração do seu povo. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecer quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social. Frisa bem isso aí. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecer quando é necessário uma restauração espiritual, moral e social. Não falou aqui política e econômica, mas engloba, tá? Ela também entra nessa linha de raciocínio. O nosso objetivo é conclamar a igreja
atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração. Eu quero começar assim, para a gente poder aqui começarmos a falarmos um pouco, assim, o que os irmãos têm em mente quando nós falamos de restaurar? Ainda que há pouco tempo, né, nós vimos aí a restauração, a reedificação, né, por intermédio de Neemias, dos muros de Jericó. O que os irmãos entendem quando nós falamos por restaurar? Tipo assim, consertar de novo, né, trazer para a sua vida, é mais ou menos por aí. Mas no seu termo técnico, restaurar diz que é pôr em bom estado. Precisava então tapar as brechas, né? Então houve ali aquele processo de reedificação e restauração. Pôr novamente o muro em bom estado, porque o muro serve como defesa, né? Serve para dar continuidade à fortaleza. Reparar alguns danos, alguns erros, né, no comportamento, recuperar aquilo que foi perdido, como nós falamos. O povo estava separado, o povo estava distante de Deus. Então ele precisava ser recuperado. Ele precisava agora de um novo conserto. E o Deus que nós servimos é bom nisso, tá? Fazer conserto, pôr as coisas em bom estado, reparar e recuperar. Nós não sabemos como ele vai fazer, mas nós sabemos que ele é bom nisso. Nosso Deus é bom nisso. Por isso ele diz aqui que, quando eu falei, veremos as necessidades que os líderes têm de reconhecer quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social, que também engloba a econômica e a política, porque está escrito nas Sagradas Escrituras que nós devemos obedecer os nossos governantes. Nós ouvimos há um tempo atrás, eu pelo menos ouvi muito tempo atrás aí, quando nós estávamos naquele processo que Deus permitiu, no nosso presente época, aquele processo, né, da pandemia, né, que as diretrizes, né, governamentais imporam aí algumas regulamentações para que nós cá embaixo viéssemos a viver, né, a conviver com aquilo. Então foi nos orientado por intermédio do nosso líder que a nossa igreja, pelo menos a nossa igreja, o nosso povo, não entraria por aquele caminho. E depois ele nos deu, na sua fundamentação, ele nos deu na sua fundamentação, o porquê que nós não deveríamos entrar por aquele caminho, como nós falamos ainda há pouco, que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas são caminhos de morte. Se Deus mandou fazer, se Deus orientou fazer, faz porque Ele garante. Agora, se Deus não mandou, se tomamos, como fala muito livre-arbítrio, se nós tomamos, pelo nosso livre-arbítrio, algumas decisões sem tomar a orientação de Deus, pode saber, não que ele vai ficar de fora, mas ele vai ficar assistindo, para na hora em que começarem a buscar, clamar, rogar, deprecar, buscar ele, aí sim ele vai entrar em ação, mas do modo dele. Então, quando nós entramos por esse caminho da obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar, nós vimos que grande foi, no nosso presente século, o agir de Deus nos guardando. Aqueles que por infelicidade, né, por discordarem da palavra de um homem, porque olharam para o seu aspecto natural, né, não olharam para o lado espiritual, porque todas as vezes que nós falamos de liderança, ainda que foi levantada por um homem, mas nós acreditamos assim que pelo desígnio, pela orientação, houve um chamado de Deus para a vida, né, daquela pessoa. Nós vimos, né, em lições passadas e até mesmo em ensinamentos que nós tivemos há alguns dias, e quando fala da orientação de Deus na vida de Samuel para ir à casa de Jessé, porque Deus tinha lá um homem já preparado para ser rei. Olha que essa pessoa nem tinha idade e tamanho e jeito de ser rei, mas Deus conhecia o coração de Davi, porque aqueles que vieram antes dele, que foram os seus irmãos, Deus rejeitou todos eles, porque Deus não via. O nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe do fim antes do começo. Então ele já conhecia que os irmãos de Davi não seriam
bons reis, mas Davi se seguiu. E deu em cabo da preparação de Davi, circunstâncias, né? No projeto de Deus, Deus agora bota o seu plano em ação, mostrando agora o coração de Davi para o seu chamado, para ser rei, para reinar conforme o coração de Deus. Às vezes a gente fica olhando de lá para cima, os irmãos olhando daqui para lá, são visões opostas até agora, mas assim a gente vê muita coisa, né? Nós vemos assim, o trabalhar grandioso de Deus na vida de cada um dos irmãos, que hoje, pela graça, pela vontade do Senhor, galgam posições, sendo que alguns meses atrás, vou botar aí no máximo 2 anos atrás, né, não tinham esse crédito, não tinha essa confiança de que Deus tem chamado a cada um de vocês para fazer alguma coisa. Porque Deus não chama ninguém para ficar somente aí assentado, como dizem alguns aí, né, leigos, né, foram chamados para ser membros de banco. Isso não existe. Isso não existe. Deus, quando chama para realizar uma grande obra, para fazer algo, né, na sua obra. Há o tempo de preparação, né? Há o tempo que fica ali na prateleira de Deus, sendo preparados, sendo forjados, sendo moldados, para quando o Senhor se nos levantar, como vai acontecer na próxima lição, né? Que é por intermédio do Espírito Santo, Deus agora fala, aparta para mim Saulo e Barnabé para a obra que Deus tem chamado. E isso, glórias ao nome do Senhor, tem acontecido muito na vida dos irmãos aqui na nossa igreja. Deus tem levantado, tem chamado, e no tempo dele mesmo já tem botado os irmãos aí, né, a dura prova do que é realizar, do que é fazer aí a obra do Senhor. Por isso o Senhor louva esse Deus que nunca desamparou, nunca deixou na mão, né, que nunca deixou assim iludido aqueles a quem ele chamou. No decorrer da lição, nós vamos ver que aquele que ele chama vai passar uns perrenguezinhos, né? Para que agora nos seus dias, para que aquela pessoa tenha a plena convicção de que Deus mandou fazer, ele fez e Deus honrou com o seu chamado. Aí ele diz assim, quando ele fala aqui que necessário, o líder deve perceber quando há necessidade de uma restauração espiritual. Na pandemia houve essa necessidade dessa restauração espiritual? Houve. Parece que não, mas houve. Por causa da desorientação, por falta da busca, né, da orientação de Deus acerca do que estava acontecendo, nós louvamos ao nosso Deus, porque Ele sempre tem nos avisado. Ele sempre tem nos deixado preparados acerca das coisas que estão para acontecer. Então nós não podemos entrar por esse caminho de dizer que aquele processo que o Senhor permitiu que nós passássemos, aquele momento, não era um momento de preparação espiritual, de restauração espiritual na vida de alguns dos irmãos. E aquele que entraram por esse caminho de buscar ao Senhor, de entregar as suas vidas aos cuidados do Senhor, como está lá no Salmo 91, né? Nós frisamos, que nós pregamos, que nós falamos muito, né? Que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. São versos muito bonitos, né? Mas também de suma importância, que não é só para ser falado, não é só para ser cantado, é para ser vivido. Tem que se confiar verdadeiramente que estamos vivendo, né, debaixo das potentes mãos do Senhor. Estamos guardados, estamos nessa posição, estamos guardados. Como nós vimos lá na saída do povo do Egito, na liderança de Moisés, na última praga, a mortandade dos primogênitos. Qual foi a ordem de Deus por intermédio de Moisés? Para que passassem, partissem o sangue, né, nos umbrais da porta, que aquilo ali serviria como sinal, que quando o anjo da morte passasse para realizar o seu trabalho, quando ele visse o sinal do sangue espargido nos umbrais da porta, ali o anjo passaria de largo, ou seja, não entra aqui não, esse aqui é guardado por mim. E assim muitos das suas vidas, né, guardadas, porque obedeceram. Parece estranho às vezes, né? Parece não. Só
estranho aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, quando Deus nos dá uma ordem por intermédio da liderança que nós devemos seguir, porque a nossa mente, a nossa imaginação, nosso pensamento limitado só nos faz ver, como diz aí, né, um palmo diante do nosso nariz. Mas o Deus que nós servimos, que vê lá na frente, muito lá na frente, né, depois nos dá a entender do porquê. Hoje nós vemos aí, quando foi de uma forma enérgica, cobrada a igreja, cobrada aos irmãos, principalmente a nós, obreiros, o nosso posicionamento em não se vacinarmos. Hoje nós vemos aí, né, as reportagens, hoje nós vemos a fundamentação daqueles que disseram que era uma coisa segura, que não é segura. Vemos os riscos. Deus, glórias ao nome do Senhor, né, já nos tinha alertado. Nós entramos por esse caminho. Nós falamos, o Senhor sabe quem Ele vai aguçar, quem Ele vai incitar a trabalhar para buscar as informações que a igreja precisa, de cunho espiritual, de cunho criminalístico, constitucional. Nós estamos bem servidos. Glórias a Deus, né? Nós estamos bem servidos, né? Nós temos tudo isso aí na pessoa do nosso pastor. Agora, a respeito de algumas informações seculares, a respeito do que estava acontecendo, tanto aí no cenário político, ele também nos orientou muito, no cenário econômico, quantas das vezes ele usou aí o pastor Tário para nos trazer algumas informações de cunho muito importante para a nossa igreja, que assim, nós podemos assim, exaltar esse Deus mesmo, e somos um povo privilegiado. Nós somos verdadeiramente guardados pelo Senhor. Deixa aí quem não entende o trabalho de Deus viver como queira viver, mas nós não. Nós devemos realmente engrandecer a Deus e agradecer a Ele, porque o comentarista fala assim, veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecer quando é necessário uma restauração espiritual, moral e social. E eu agreguei a econômica e a política, porque foi a política que causou medo em muitas diretrizes, em muitas igrejas, que entraram pelo caminho de fechar. Aí eu lembro numa passagem quando os discípulos, Pedro e João, como sempre, apanharam por causa da palavra de Deus e foram assim, cobrados para que deixasse de pregar aquela doutrina. Eles olharam um para o outro e disseram, não é justo não, né? É melhor continuar pregando a palavra do Senhor, porque Deus tem o poder de lançar o corpo e a alma do homem no inferno. E o homem, o próprio Deus nos disse para nós não temermos o que pode nos fazer o homem. Ainda pegando o gancho aqui de pensamento, nós vimos na quinta-feira, na direção do presbítero David, quando trouxe ali, quando Daniel entrou também não entrou pelo caminho de ir ao edito daqueles que eram invejosos da posição espiritual e da posição política de Daniel. Aí arquitetar para poder dar fim à vida de Daniel. E o que Daniel fez? Os braços? Não. Ele não deu importância. O texto bíblico disse que ele pegou o seu tapetinho, entrou do lado da janela que levava para a de Jerusalém e começou ali, deu continuidade à sua cultura espiritual. Continuou orando. Já que são de matar mesmo, eu acredito que ele já sabia que preciosa é a hora do Senhor, a morte do Senhor, então ele só cumpriu o seu papel. É Deus que me guarda, é o Deus que eu sirvo, é um Deus vivo, já mostrou isso para mim, então eu vou continuar fazendo aquilo que eu aprendi. E foi verdadeiramente guardado. Quando fala que é necessário, nós vimos aí que muitas igrejas fecharam porque elas precisavam dessa restauração espiritual, precisava dessa restauração moral, social, porque nós falamos em lições passadas que a sociedade agora é ela quem dita as regras, mas nós também falamos, por intermédio do apóstolo São Paulo, que nós temos que mudar o mundo pela força do nosso entendimento, não é aceitar tudo que eles nos dão lá fora. Mas o Senhor mesmo nos disse que nós somos chamados para sermos sal, para conduzirmos, esses que andam aí a passos largos,
para perdição, para tirarmos as suas dúvidas, né? Para explicarmos a eles aquilo que eles não entendem. Pois sexta-feira mesmo, eu fui sabatinado por um motorista, 25 anos, né, jovem ainda que é da Batista, aí me perguntou algumas coisas a respeito do matrimônio, a respeito de tatuagem e outras coisas mais. E nós, assim, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, né, nós temos que estar como bem preparados, sem temos que ter vergonha de nenhuma de manusear a palavra, né, a Bíblia. Se eu sou leigo e entro pelo caminho da desobediência, naquela batinagem dele, eu ia passar vergonha com ele. Mas graças a Deus, Deus nos deu graça, nós falamos para ele, abriu muito o entendimento dele, né, coisas que ele queria fazer, que ele já não vai fazer mais. Que é isso que Deus, o Senhor tem me chamado. Né, quando o pastor Paulo que nós devemos evangelizar, às vezes da forma coletiva no domingo, mas individualmente, no nosso dia a dia, isso vem muito, né, diante de nós. Isso, né, procura, né, Deus envia essas pessoas até a gente para que nós possamos dar o nosso parecer conforme a palavra de Deus. Por isso que os líderes têm que reconhecer quando é necessário uma restauração espiritual, moral e social. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração, né? Por isso nós estamos vendo aí o Senhor falar que o nosso país vai passar por um grande avivamento espiritual. Mas para passar por esse grande avivamento espiritual é necessário uma restauração. Como nós vimos o conceito técnico de restauração. Restauração é pôr em bom estado, reparar, recuperar e consertar, para que haja o grande avivamento espiritual que o Senhor tem prometido para o nosso país. E como estamos, irmãos? Estão na brecha, né? Estão na posição aí que o Senhor tem chamado para esse avivamento espiritual. E para esse avivamento espiritual, nós vimos, né, todo tempo nas Sagradas Escrituras que foram lutas, foram grandes dificuldades, foram perseguições, ou seja, foi um modo de Deus preparar o seu povo. Nós passamos com louvor, né, glórias ao Senhor, aquele período, né, da pandemia. Tem gente que não gosta, mas nós passamos com louvor. Nós temos que entender, né, nós passamos com louvor por causa da direção do homem de Deus. Temos esse momento que nosso país está passando agora politicamente. Nós sabemos o que está para vir, nós sabemos o que está para acontecer. Por isso, nós precisamos ser restaurados espiritualmente. Porque não adianta nós olharmos para o lado material, para o lado físico. Porque o que importa para nós mesmos, e nós já estamos bem orientados por Deus, que nós estamos em meio a uma batalha espiritual. E se nós estamos em meio a uma batalha espiritual, não adianta você se matar de trabalhar, para comprar, para conquistar, para adquirir, sendo que a batalha não é física, não é material, a batalha é espiritual. Em Efésios, capítulo 5, né, a armadura espiritual, no finalzinho dos versos, ele diz que para podermos vencer o dia mal, para ter empatia, o dia mal, esse momento você está vivendo. Mas esse momento também está vivendo. Você não pegou a armadura espiritual, os itens da armadura espiritual. Esse momento vai te dar uma rasteira. Esse momento vai te dar. Nós sabemos que como Deus quer agir, porque quando ele escapa a Deus nisso. Você disse que nós devemos a armadura espiritual para poder vencer os maus, irmão, se mudam, nós precisamos da armadura. Uns estão com a armadura completinha, mas outros estão faltando itens, né, no seu CPI de segurança espiritual. Está faltando no seu CPI de segurança espiritual,
está faltando algum item. Analisa o que está faltando e busca, que é de suma importância, de grande urgência e caráter também de emergência, né? A palavra diz, caso dos dias maus que estão para vir, o Senhor tem endurecado sobre toda a terra. A explicação que Deus dá ao profeta a respeito da visão do vale de ossos secos, anterior, né? Ou seja, no capítulo 36 de Ezequiel, para que compreendermos essa visão de Ezequiel 37, que é o vale de ossos secos. Quando nós lemos lá no capítulo 36, que Deus fala que vai restaurar Israel. Quando nós lemos o capítulo 36 a respeito da restauração de Israel, pelos seus liderados, porque todas as vezes que eles eram também levados para cativeiro, eles adotavam a cultura daquele lugar. Quando nós lemos o livro de Daniel, principalmente, nós vemos o que é essa transcultura, né? A transferência de cultura. Isso é muito perigoso. Eu que já vivi fora em uma época, vi que isso é realmente perigoso. A pastora Dulce também e os irmãos que já não estão aqui com ele. Essa transferência de cultura. Você tem a sua, você sai do seu país com a sua, sai com a sua informação a respeito da vida, e quando você chega em um determinado lugar, você foi orientado pela direção de Deus, chega lá, você vai esconder tudo aquilo que você tem pego para viver a cultura daquele lugar. Isso não é certo fazer. Isso é estar entrando na contramão de tudo. Você está entrando na contramão de tudo. E aqui aconteceu, quando nós vimos logo nos primeiros versos, né, de que o rei Nabucodonosor mandou que desse vinho, desse comida da boa, do melhor, né, para que aqueles exilados, né, aqueles que ele mandou separar, aqueles jovens bonitos, que tal, pudessem comer aquele por um período de tempo, para que eles ficassem fortes, mais bonitos e inteligentes. Qual foi o caminho tomado por Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que tomou a frente da situação? Olha que eles eram jovens, tá? Jovens é muito fácil de ser humilhado. Muito fácil de ser humilhado, muito fácil de ser enganado. O que ele falou? Olha, nós temos uma proposta. Em vez de nós comermos tudo isso aí que vocês estão dando, nos dê água somente e nos dê ervilhas para comermos. E você vai ver que no espaço de tempo que você tem nos proposto, nós vamos estar da mesma forma e até mesmo mais do que o rei nos pede. Deus, conhecendo o coração dele, Deus não abandona, Deus não deixa na mão, né? Honrou a contraproposta daqueles 4 jovens. No final do tempo previsto, eles estavam da forma em que o rei estava. Depois eles galgaram posições grandiosas, né, na presença do Senhor, naquele cativo, naquele lugar onde eles estavam. Aí quando ele fala que essa visão deve ser compreendida como uma ilustração que foi prometida pelo Senhor no seu capítulo anterior, ou seja, a restauração da terra, a prosperidade e uma renovação de vida daqui a Deus tiver. Quando nós temos a espírito da eternidade, é justamente assim que nós vamos, né, voltar a viver, mas tudo no tempo determinado pelo Senhor. Quando ele fala dessa restauração, no capítulo 36 de Ezequiel, ele aqui nos mostra em alguns versos que a ação, o comportamento do povo, eles estavam totalmente contrário, alheio à vontade de Deus, alheio à vontade de Deus. E aqui nós vamos encontrar uma palavrinha que o pastor fala cotidianamente, rotineiramente. Eu não sei se alguns irmãos já procuraram saber o significado dela,
quando ele fala prevaricar contra o Senhor, prevaricar contra a igreja, prevaricar contra o irmão, contra o ministério. Prevaricar é fazer de propósito. Foi essa pergunta que o rei fez, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele poderia usar, vocês estão prevaricando? Não, ele falou assim, é de propósito que vocês estão se comportando assim? E o que eles responderam? Nós não vamos te responder sobre esse assunto. Ele vai responder para o senhor aí, é o nosso Deus. Nós vamos entrar por esse caminho. Quando fala em prevaricar, é isso aí. É fazer de propósito, ou seja, é entrar pelo caminho da iniquidade. Estou fazendo de propósito, eu sei que eu não posso fazer. Já estou me orientado a não fazer, mas eu quero fazer, então eu vou entrar pela contramão da obediência da palavra do Senhor, vou passar a agir com iniquidade. Sei que não posso, mas estou fazendo. E o povo assim entrou por esse caminho. Tanto que o Senhor, no verso de número 30, no capítulo 36, tem alguns versos lá na frente, vai dizer que ele está fazendo isso, essa restauração na vida do povo de Israel, não é por causa deles, não. Olha só como Deus é. Não é por causa deles, não é por causa do comportamento deles. É porque eles estavam, as pessoas estavam fazendo, igual alguns estão comentando hoje aí a respeito do nosso posicionamento no nosso cenário político atual, né? Que as pessoas passaram a dizer, está vendo lá, eles são crentes, eles são hebreus, eles são servos de Deus, olha lá o comportamento deles, liga a imagem, começaram a palavra começou a ser difamada, agora Deus entra em ação para restaurar, para consertar, para poder as pessoas verem que ali existia um Deus, que não era em vão aquilo que Ezequiel, que estava também em, porque nós pregamos, nós ensinamos a palavra de Deus, mas lá fora nós temos que viver ela, né, 100%, de preferência 110%, né, ou até mais. Nós temos que viver ela ao extremo. Por isso o apóstolo diz para nós não sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E eles entraram por esse caminho. Aí agora vem a proposta de Deus em restaurar, em pôr em bom estado, fazer um conserto. Tanto que ele dá agora, no capítulo 37, ao profeta Jeremias, essa visão, né? Jeremias foi um profeta visionário. Se nós somos ler o livro de Jeremias, foram várias as visões que Jeremias teve. Foram várias. Tanto que eu estava lendo a respeito, né? Procurando aí alguma coisa mais, aí via uma reportagem lá em 2019, atualizada agora em 2021, que alguns cientistas, né, como sempre a medicina, quer desfazer, quer distorcer aquilo que Deus faz, né, quer provar que não foi milagre, não foi obra de Deus que aconteceu. Alguns deles dizem que o profeta Jeremias, Ezequiel, por ter esses lados, né, de vez em quando ser arrebatado, igual João foi, por determinadas vezes, quando Deus o Senhor levava, né, até os céus para dar a revelação do livro de Apocalipse. Assim também aconteceu com Ezequiel, tanto que tem algumas passagens, né, que nos mostram uma das visões de Ezequiel, quando nós estudamos lá em Apocalipse. Alguns dizem que ele tinha epilepsia temporal. Olha só o que a ciência diz, que ele tinha epilepsia temporal. Ou seja, dizia que as crises parciais que aconteciam, quando ele era arrebatado pelo Senhor, para que o Senhor falasse com ele, instruísse, né, dessas orientações, essas crises parciais dele, frequentemente acompanhada com sensação do tipo sonho. Aquilo não era o agir de Deus, não era o trabalhar de Deus. É um problema mental que Ezequiel tinha, que levava a esses delírios, a viver essa determinada situação. E quando ele era levado a ter a visão, arrebatado para ter essa visão, aí depois ia explicar, né, passar para o povo
Aí a ciência diz que isso aí era epilepsia temporal. É um estudo, né, mental que Ezequiel tinha. Olha bem que são as coisas, né? São os requisitos. Quando Deus chama o homem ou mulher, já que ele chama para fazer a obra, aí você vai ser contestado. Você vai ser contestado. O rei Agripa, né, quando na orientação de Paulo, quando ele estava se defendendo, ele falou tudo para o rei Agripa, tudo. Aí ele diz, mas muitas letras o faz delirar, Paulo, ou seja, pela história que Paulo contou, né, a respeito de Jesus, do chamado dele. Aí agora vem aquela, né, a resposta técnica, né? As muitas letras Paulo faz delirar. Aí Paulo, não são as letras. É minha experiência, é que nós somos salvos. Para muitos realmente é uma loucura quando nós estamos ensinando, quando nós estamos pregando a palavra do Senhor, mas é por essa loucura que hoje nós somos salvos. É por essa loucura que hoje nós estamos aqui para aprendermos mais um pouco a respeito da palavra de Deus. Então, compreendendo essa visão do Vale de Ossos Secos, ou seja, o povo estava separado, estava distante de Deus, vivendo como queria, o seu comportamento e a sua maneira de viver, ou seja, eles estavam completamente sérios, a idolatria, a prostituição, a adultério, a bebedice. Eles estavam totalmente fora. Isso, o nível que nós falamos, é em morte espiritual. Estar separado de Deus é, primeiramente, a morte espiritual. Aí, o Senhor subtou a mensagem da visão. O que quer dizer essa visão? Os ossos secos representavam Deus no cativeiro. Eles estavam separados e mortos. Temos um Deus que restaura